O número de candidatos da área da saúde crescendo nessas eleições. A Giovana de Boer traz as informações. Boa tarde, Ronald e Zaidan. O número de candidatos com profissões da área da saúde aumentou nas eleições deste ano em comparação com 2016, o ano do último pleito municipal. Em 2020, mais de 19 mil concorrentes declararam ter ocupações na área da saúde, como técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Há 4 anos, eles eram menos de 17 mil. Isso significa que houve uma alta de 15% nas candidaturas da saúde. O aumento é maior do que o total das candidaturas, quando teve um crescimento de cerca de 10% quando comparadas com as de 2016. A profissão que mais cresceu entre os candidatos foi a de fonoaudiólogo, que tinha 58 concorrentes registrados em 2016 e agora tem 86, uma alta de 48%. Os médicos tiveram um aumento de 8% e os enfermeiros de 4%. Ronald. Valeu, Giovana. Ô Zaidan, eu me pergunto, essas pessoas entenderam, diante da pandemia e de todas as mazelas apresentadas no atendimento às pessoas e as dificuldades que o sistema de saúde apresentou, e foi preciso um investimento sobre-humano para conseguir, em alguns lugares, atender as pessoas de uma maneira minimamente digna. Perceberam que precisavam agir do outro lado do balcão com políticos para mudar isso, criar leis, e seja lá o que for, ou entenderam como uma oportunidade de tocar adiante algo que nem pensaram para a vida delas, hein? Tomara a maioria seja movida aí pela vontade de mudar a situação e porque chegou à conclusão, diante da crise sanitária deste ano, ou neste ano, chegou à conclusão que é preciso entrar na política, mudar leis, fazer propostas orçamentárias, pedir mais recursos e uma legislação melhor para o sistema público de saúde. Enfim, tomara a maioria, obviamente não é todo mundo, mas tomara a maioria ter essa motivação. Porque, é claro, são pessoas que têm contato com o público, não é? E tanto que a maioria, você tem técnicos de enfermagem, enfermeiros, fonoaudiólogos, que ainda seja um número pequeno em termos absolutos, o de fonoaudiólogos são 86, eram 58 em 2016, não é? Mas os médicos tiveram um aumento de 8%, enfermeiros 4%. Quer dizer, não é nada extraordinário. Mas eu espero que, de fato, a maioria tenha essa motivação, né, de querer melhorar o sistema de saúde. E a pesquisa é mais ampla e mostra, por exemplo, que quando você pega o chamado perfil médio dos candidatos, então o perfil médio é homem, negro, casado e com ensino médio, né? Segundo dados do próprio TSE. Então, são mais de 548 mil candidatos disputando a eleição. 548 mil. Mas há uma diferença em relação a 2016, por exemplo, no quesito raça, né? Há 4 anos, a raça branca era mais comum, era a maioria relativa. Mas aí entra aquela história de como houve a decisão, que foi uma decisão do Judiciário, vale ressaltar, não foi do Congresso, de colocar recursos específicos para candidatos negros. Muita gente que o sujeito é pardo, se declarava branco e agora se declara negro, tanto que nós trouxemos outro dia aqui mudanças, né, que foram registradas em termos de declaração de raça. O sujeito se declarava cor tal, raça tal, e mudou isso na declaração para este ano, né? Então, provavelmente também de olho na maior visibilidade, porque também o horário eleitoral vai ter essa divisão. A primeira questão, o primeiro critério, ainda é homem ou mulher. Então há aquela divisão que deve ser a prioritária. Depois vem brancos e negros, não é? Então houve essa mudança também nos dados de candidatos que já haviam disputado a eleição de 2016. Alguns se declaravam brancos e agora se declaram negros. Agora, o importante é que o eleitor não vote em alguém porque é médico, não vote em alguém porque é enfermeiro, porque é radialista, porque é jornalista, porque é jogador de futebol. Não tem nada a ver.
não é? Ele tem de conhecer o que o cara pensa. E tá cheio, hein, Zaidan? Tá cheio. Pelo tá amor, cheio. hein? Esse ano eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Eu nunca vi tanta gente. Bom, não vou chamar de paraquedista, vai, vamos lá, vamos adiante. E são 548 mil candidatos. Então isso dá uma ideia, né? Do fato de que muita gente vê ali uma profissão, né? Um modo de ter uma profissão que ele tem de renovar o contrato a cada 4 anos, tem de convencer o patrão, né, a reempregá-lo de 4 em 4 anos. Ou então tentar voos mais altos, né, conforme a popularidade, e salários mais altos. Então, vereador, depois tenta deputado estadual, depois federal e assim por diante. Agora, não olhe só. A profissão, claro, é um critério, mas não olhe só isso. Você pode ter um cara que é médico e que vai fazer um bem danado para a população. E outro que é médico e que não vai fazer nada. Então você não pode eleger só porque é médico, ou só porque é enfermeiro, ou porque é jornalista, ou porque é radialista, ou porque é cantor, ou porque é jogador de futebol. Tem nada a ver uma coisa com outra. Popularidade, ou mesmo a honra que se confere a certas profissões, no caso dos médicos, com toda a razão, né? É uma profissão literalmente vital para a sociedade, mas não se pode confundir as coisas, não é? Muitas vezes a profissão acaba sendo o cabo eleitoral do sujeito, mas as pessoas votam sem conhecerem as ideias daquele candidato. Só sabem que ele é médico, é enfermeiro, é radialista, é jogador, é jornalista, e isso não define nada, pelo menos não a priori, né, Ronald? Isso é inevitável lembrar aquilo que comentei outra vez ainda aqui, a respeito da eleição que eu participei lá no Paraná, do candidato que não sabia exatamente o que ele queria dizer, porque ele não sabia o que ele queria fazer, né? Pode ser isso, pode ser isso. Aí ele vira o candidato daquilo porque simplesmente disseram para ele, que ele tinha aquela meta, aquele objetivo, aquela missão, né? A meta do cara é se eleger, né? Nesse caso aí. Ele queria se eleger. O que é bom para me eleger? Falar que eu sou a favor disso? Então prega fogo, não é? Nossa senhora.